Mas sim, ele ficou desaparecido por aproximadamente 11 dias. Agora, para encerrar, eu lhes faço uma pergunta. Como é que pode, gente, um homem desses, com uma origem tão humilde, uma pessoa tão humilde, tão simples, falar essas coisas? Ter esse conhecimento todo? Hoje eu vou te contar tudo sobre o caso de abdução mais impressionante do Brasil, o caso que aconteceu com Arthur Berletti, onde ele foi levado para outro planeta. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que gosta de contar casos dos próprios alienígenas, e o vídeo de hoje é um oferecimento do Edson Boaventura. Por quê? Porque a gente fez um vídeo lá no canal dele, e aí um seguidor perguntou sobre esse caso e eu achei muito interessante, então, por causa do Edson, eu fui ler o livro e por causa do livro eu estou trazendo esse caso aqui para vocês agora. Vale lembrar que dia 1º de abril, anota na agenda aí, tem entrevista com o Edson Boaventura aqui no canal e já vou avisando que vocês vão perder um pouquinho do cu que você tem na bunda, é isso. Se você ainda tem, você se prepara, já fica sentado porque você vai perder. Que a gente falou sobre vários assuntos muito, eu diria, perigosos sobre o caso Varginha. Que tá dando o que falar. Então, todos os assuntos narrados aqui nesse vídeo são uma compilação da história que está no livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, publicado em 1988. Esse é um dos maiores e mais importantes casos de abdução que já aconteceram no Brasil, e por algum motivo esse caso não é famoso, não teve a importância que deveria ter. O caso aconteceu em 14 de maio de 1958 na pequena cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Arthur Berletti trabalhava com tratores e no final do dia, no final do expediente, quando estava indo para a sua casa, ele reparou uma luz estranha em cima da plantação da fazenda de um cara que ele conhecia. E aí ele fez, que interessante, vou lá ver. Eu fugia, gente, na boa, nunca mais olhava para trás, começava a andar rápido, desaparecia. Mas Arthur, por algum motivo, fez, deixa eu ir lá ver. Quando ele chegou bem perto da luz, ele percebeu que não era só uma luz, mas sim um objeto em formato discoide imenso que tinha aproximadamente 30 metros de diâmetro. Esse objeto pairava no ar, alguns centímetros acima do ar, ele era metálico e ele emitia luz. Só que foi aí então que Arthur começou a perceber que não só o objeto estava de frente para ele, mas sim, ele começou a sentir a presença de uns vultos no entorno dele. Que aí a gente também tem que falar uma coisa aqui, que o Arthur foi muito corajoso, né, gente? Porque uma coisa você tá vendo um OVNI, você tá ali vendo UFO, beleza. Outra coisa bem diferente é vulto. ET eu tô super de boa, que vem o ET, você conversa com o ET. Agora vulto é tipo um fantasma do teu lado. Ai, que medo. Olha, parabéns aos envolvidos, viu? Muita coragem. Esses vultos se aproximaram dele, deram uma espécie de flash na cara dele, e essa foi a última coisa que ele se lembra. Começava aí, então, a abdução. Quando ele recobrou a consciência, então ele já não estava mais ali no mato, na fazenda do amigo dele. Pelo contrário, ele estava dentro de uma sala, deitado numa maca, sala toda branca, parecia um hospital, e ele estava com os braços amarrados. Em alguns segundos depois que ele recobrou a consciência, duas criaturas adâmicas, ou seja, humanoides, humanos, parecido com a gente, com um estereótipo bem parecido com aquele que a gente julga ser os pleiadianos ou os seres nórdicos, adentraram a sala e ficaram ali olhando para ele com uma cara de sei lá o quê. E, gente, inclusive, essa visão do Arthur em específico, né, essa visão desses seres que são nomeados pleiadianos ou nórdicos, ela não é uma visão só do Arthur, não, tá? Muita gente tem contato com esses seres que se parecem, inclusive, comigo, com a diferença que eu sou baixinha e eles têm, tipo, 2 metros, 2,10 metros. Algumas pessoas estão, inclusive, convencidas que esses seres não são alienígenas, mas sim são seres humanos do futuro, que por algum motivo vem nos visitar. Tudo bem, a gente aceita todas as teorias aqui.
Esses dois seres ajudaram o Arthur a se levantar da cama e por algum motivo ele não conseguia se levantar. Segundo ele estava bem confuso, com a cabeça bem leve e ele sentia o corpo dele muito leve. A parte estranha é que ele também percebia que o volume do corpo dele tinha aumentado de tamanho, tipo, as mãos e os pés estavam maiores. Alguns segundos depois, Arthur foi conduzido para uma porta e ao abrir a porta, ele percebeu que ele não estava mais na Terra. Ele começou a ver um local completamente diferente daquele que ele tinha saído. Era uma cidade imensa, com prédios imensos, muito mais altos dos que existem aqui na Terra. E esses prédios eram extremamente tecnológicos, bonitos, acesos. Existiam naves que andavam e voavam por toda a cidade e corredores estreitos onde as pessoas, apenas pedestres, andavam. Foi então que ele foi conduzido e levado a uma espécie de um edifício redondo onde estava acontecendo uma suposta assembleia. Foi assim que ele descreveu o evento. E foi então que Arthur percebeu que o assunto ali da assembleia era ele. E ele era filho de imigrantes alemães. Então ele falava português e um pouquinho de alemão também. E aí ele tentou se comunicar em português com aqueles seres que estavam lá. E os seres meio que não entenderam. Tipo, essa língua aí não falo. Mas aí então, quando ele começou a falar em alemão, um ser olhou para ele e entendeu e respondeu: "Ah, tudo bom. Vocês estão percebendo a importância de se falar várias línguas? E se você for abduzido e o ET não fala português? E se você quer começar se garantindo pela língua mais falada no mundo e, quiçá, mais falada inclusive no mundo dos alienígenas, eu posso ter a solução para você. Não sei se você sabe, você que me acompanha aqui, mas eu tenho um curso de inglês, é o carolmeensina.com. Gente, é o curso de inglês mais completo que você vai achar na internet, o mais acessado, o mais feito, já são mais de 13 mil alunos em menos de 5 anos de existência. Então, sim, você vai falar inglês. É só acessar o link aí, carolmeensina.com, clicar lá em Quero Começar e você com certeza vai aprender muito. E aí, se você for abduzido e o ET falar inglês, aí você já se resolve, né? Bom, foi só uma propaganda e eu achei tão pertinente. Voltando à história do Arthur, então, aquele ET que respondeu para o Arthur em alemão falou para ele que existiam vários seres ali na comunidade que se dedicavam a aprender as línguas do planeta Terra. Esse ser, que se autodenominou Acork, conversou por vários e vários minutos ali com o Arthur. Ele disse para o Arthur que ele havia sido levado para o planeta Akart, que ficava a 65 milhões de quilômetros da Terra, que nesse planeta viviam cerca de 20 bilhões de pessoas, que não existiam nem países, nem partidos políticos, nem dinheiro, e que as pessoas viviam nesse planeta em uma espécie de regime de igualdade, que as naves de seu povo demoravam 38 horas para percorrer a distância entre o planeta Terra e o planeta Akart. O Arthur percebeu então, e essa é a parte mais legal da história, que o alienígena em questão utilizava um aparelho, um dispositivo quadrado, e que esse dispositivo tinha 15 centímetros por 15 centímetros. O meu é retangular, no caso, vocês estão vendo aqui, vocês conhecem no celular, mas ele percebeu que esse alienígena utilizava esse dispositivo que era quadrado, fino, com uma espécie de tela que ele tocava na tela, e do outro lado da tela, existia um outro alienígena que falava com ele. Ou seja, o ET tinha FaceTime, gente. Eita! Vamos lembrar que isso aconteceu quando? 1958. O primeiro smartphone produzido, esse que a gente conhece, igual que a gente conhece, ele foi produzido em 2007 pela Apple. Ou seja, como é que o Arthur teve acesso a essa informação em 58? O ET disse que no planeta Akart existia um problema de abastecimento de comida, que não tinha comida suficiente para tanta gente. E que há muito tempo esses ETs estavam pesquisando agricultura e agricultores do planeta Terra para entender como que as pessoas no planeta Terra fazem isso. É nessa parte então que a gente já começa a torcer um pouco o nariz, né? Que uma sociedade tão avançada como essa desse suposto planeta Akart, o pior dos problemas deles não deveria ser agricultura e abastecimento, né? Eles provavelmente deveriam ter desenvolvido uma tecnologia para suprir isso.
Se até aqui na Terra a gente está fazendo isso, por que eles não? O capitão da nave que abduziu o Arthur era especialista em procurar essas pessoas, agricultores e pessoas responsáveis pela agricultura do planeta Terra. E a hora que ele viu o Arthur ali perto da plantação, ele pensou que o Arthur fosse um agricultor. E por esse motivo, ele abduziu o Arthur. Que também começa a deixar a história um pouco complicada da gente acreditar, porque assim, o ser que vem de outro planeta, se ele chegou até aqui, ele é pelo menos uns 1000 anos-luz de evolução do ser humano. Então, como é que ele poderia não saber que o Arthur não era agricultor, mas sim mexia com tratores? Eles sabem de tudo, eles rastreiam a pessoa desde o nascimento. Mas ao mesmo tempo, esse ser aí, o Acor, que falou para Arthur que tinham coisas que ele não podia contar para o Arthur, porque se ele contasse, ele teria que matá-lo e que ele não poderia mais voltar para a Terra, porque ele saberia demais. E ao saber demais, ele poderia, de uma certa forma, intervir no avanço da humanidade. Isso é, né? Se alguém desse crédito para ele. Arthur Berletti ficou cerca de 11 dias do planeta Terra no planeta Acarte. E quando ele voltou em uma nave onde lhe foi pedido para que ele dormisse de tempos em tempos para que ele não sentisse a velocidade da nave. Segundo ele, existia uma luz laranja que piscava no teto, e quando essa luz piscava, ele instantaneamente pegava no sono. Era uma espécie de tecnologia utilizada para indução do sono e anestésico, que esses seres, esses alienígenas, utilizavam para justamente fazer com que as pessoas conseguissem suportar viagens de longas distâncias. Gente, eu super quero uma lâmpada laranja dessa. Eu tenho um mega problema de insônia. Mas aí agora, no finalzinho da história, vem uma parte que faz com que a gente pense, peraí, o que esse homem viveu? Quando eles estavam chegando perto da Terra, o alienígena foi lá e chamou, né? O Acor que chamou ali o Arthur e falou, Arthur, vem cá ver uma coisa. E aí o Arthur olhou pela janela e ele viu a Terra. Ele viu a Terra, viu que a Terra era azul. E aí você vai falar, nossa, mas por que isso é relevante? Bom, é porque hoje, em 2022, a gente sabe que a Terra é azul. Só que o primeiro homem a ir para o espaço, que foi o russo Yuri Gagarin, e atestar e ver que a Terra era azul e contar pra gente, para que a gente soubesse disso hoje, isso só aconteceu, gente, em 61, ou seja, 3 anos depois que Arthur já estava falando que a Terra era azul. Então realmente esse homem fez alguma coisa, esse homem realmente foi para algum lugar. Não se sabe se dessa forma que ele narrou. Pode ser inclusive uma projeção astral, por que não? Mas sim, ele ficou desaparecido por aproximadamente 11 dias. Vocês entenderam? Bom, a história do Arthur está no livro completa e ele narra, gente, todos os dias, cada um dos dias que ele passou nesse planeta, ele narra. Então eu não conseguiria trazer todos os ensinamentos que ele obteve lá nesse suposto planeta, porque o livro é enorme e o vídeo ficaria tipo com 40 horas. Então eu recomendo que se você tiver curiosidade, você leia o livro. Gente, eu achei o PDF na internet, então é super fácil de ser lido e rapidinho também você lê. Antes de descer da nave, o alienígena disse para Arthur que essa história que eu tô contando para vocês, ela precisava ser documentada. Sugeriu a ele que escrevesse um livro, que no momento que ele escrevesse, ou seja, lá em 58, ninguém ia ligar para ele, né? Falar, nossa, esse cara aí é doido. Mas que 50 a 70 anos depois, as pessoas parariam para prestar atenção na história dele. E, gente, olha eu aqui, 70 anos depois, contando a história para vocês, ou seja, o alienígena tinha razão. Agora, para encerrar, eu lhes faço uma pergunta. Como é que pode, gente, um homem desses, com uma origem tão humilde, uma pessoa tão humilde, tão simples, falar essas coisas? Ter esse conhecimento todo. Ele era um brasileiro de 49 anos que não tinha nenhum conhecimento em ufologia e tampouco conhecimento em astronomia. Ele era humilde, mal sabia ler e escrever, nem televisão na casa desse homem tinha. Ele vivia numa mini cidade no interior do Rio Grande do Sul, em um local onde esses assuntos
não eram pauta. Na época, a NASA, sabe a NASA? Nem tinha sido fundada propriamente. A NASA é de 58, só que ainda estava muito no começo, gente. Nem tinha os esquemas que tem hoje. E além disso, ele manteve a mesma história desde o dia do ocorrido até o dia do seu falecimento. Os relatos oficiais do Arthur foram escritos em cadernos. Ele escreveu o livro num caderno e deu 400 páginas. Então foram vários cadernos e esses relatos oficiais estão no Museu de Ufologia de Itaara, no Rio Grande do Sul. Eu quero saber o que você pensa dessa história. Você acha que o que aconteceu com o Arthur foi realmente uma abdução? Você acha que ele está contando a verdade? O que você achou dessa história? Eu espero que você tenha gostado de mais um caso de abdução aqui no canal. Se eu souber de outros, com certeza eu trago. Marque aí na sua agendinha, tá? 1º de abril é dia da mentira, sim, mas a história é real. No dia 1º de abril eu vou conversar com o ufólogo Edson Boaventura e as coisas que ele vai falar sobre as novidades do caso Varginha. Eu nem quero ser eu naquele dia, tá? Marque aí na sua agenda. Obrigada, Edson, pela sugestão da pauta. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!